O John tinha sido abandonado pelo pai. É. O pai não foi um pai presente, né? Uma coisa interessante, Alfred né? Lennon. Se a gente for olhar, a exceção do Paul, salvo engano, Ringo e o George também acho que sim, mas era uma composição familiar meio complicada, sabe? Era uma composição familiar meio complicada. Eu não sei se... E o John era o único que morava num lugar bom ali de Liverpool, né? O Paul também, um pouquinho bom o lugar onde ele morava. Assim, tô falando, né? Eles chamam de subúrbio, né? Então, e aí o George e o Ringo já estavam num lugar mais pobre de Liverpool. E o Ringo teve uma infância de muitas doenças, né? Isso. Então, era complicado. Teve isso também. E aí o John, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque para a gente entender todo o processo criativo do John, e vou falar até do Paul também, mas do John mais, é muito explicado pelo tanto que ele sofreu, sabe? Com o abandono do pai. Ele acabou fazendo a música Mother, né? Logo depois que os Beatles se separaram, ele fez a música Mother que fala, é um desabafo, né? E onde está meu pai se foi, onde está minha mãe se foi. E quando ele estava começando a reatar, ele acabou sendo criado pela tia, né? Mimi. Tia Mimi, isso. E aí, quando ele estava reatando com a mãe, assim, começando a ficar mais próximo da mãe... Perde a mãe. Aí perde a mãe. E tinha acontecido ali também, naqueles mesmos 2, 3 anos ali, entre 56 e 58, 55 e 58, ele tinha perdido o George, que era o marido da Mimi. Isso pouca gente fala, que eu acho que é muito importante. O George era a figura paterna do John, sabe? A Mimi era muito rígida. Então, o processo criativo do John foi muito incentivado pelo George, que era marido da Mimi, morreu em 55 de infarto. Aí depois, em 58, ele perde a mãe. Logo antes, o Paul tinha perdido a mãe também para um câncer. Então, a gente tem... Isso aí acabou culminando em uma compreensão muito boa, uma empatia muito boa dos dois, de um entender o que o outro estava passando. Os mesmos problemas, né? As mesmas carências, né? Acho muito que isso tem muito a ver deles terem... muito sentido. Isso com os dois jovens, né? Os dois jovens, cara. Muito jovens. Isso marca mesmo. Menos de 20 os dois, entendeu? E